Quais são os pigmentos essenciais na micropigmentação de lábios? É o que eu vou apresentar aqui para vocês de uma forma bem clara, bem objetiva. Claro que é muito importante que você compreenda além das cores, né? Além do frasco de pigmento, mas que você entenda o que tem dentro. Quais são as cores que formaram aquela tinta? Qual é a mistura de cores que deu origem àquele pigmento, aquela cor que você tanto gosta ou que você tanto deseja aplicar nas suas clientes. E aí a gente vai ter uma aula só sobre colorimetria aplicada a lábios, aplicada a sobrancelhas também aqui no canal, para que você compreenda o que você pode ou não misturar, quais são, as cores que formam as tonalidades que a gente usa nos pigmentos da micropigmentação. Aqui o meu objetivo é apresentar algumas cores para vocês e também dizer em qual situação ela é indicada, em qual situação ela não é indicada. Então, a partir dessa aula você vai ter mais clareza sobre as tonalidades de pigmentos para lábios. Se você está chegando aqui no canal, se você ainda não conhece todo o conteúdo, ou não me conhece, ou não conhece a marca, essa é uma oportunidade de você conhecer mais e melhor tanto sobre a Gama Pigments, quanto também as nossas cores e como utilizá-las, combinado? Se você não está inscrita, se inscreva agora no canal, aqui tem muito conteúdo, muita informação para que você consiga aprimorar e elevar seus resultados, bem como aqui você também tem, de fato, um canal para tirar dúvidas, para entender, para aprender, para sugerir, para perguntar. Aqui é o nosso canal de comunicação mais profunda, um pouco além ali no Instagram, onde a gente tem dicas. Aqui a gente tem um conhecimento mais aprofundado para que você possa ter mais clareza sobre todos esses assuntos. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês, dentro da Gama Pigments, as cores para lábios, tá? Eu vou começar, gente, pelo pigmento Naked. O pigmento Naked, ele é o nosso pigmento com fundo branco. Você jamais vai utilizar esse pigmento puro, tá? É até importante a gente falar sobre isso. Por que que você precisa ter o Naked, tá? Mas quando que você vai utilizá-lo? O Naked, ele é um pigmento excelente para te dar mais subtons dentro dos pigmentos de lábios. Então, por exemplo, se você tem um pigmento vermelho mais intenso e você quer trazer ele para um fundo mais rosado, a partir do momento que você adiciona um pouquinho do branco na misturinha, você consegue clarear esse pigmento, você consegue reduzir o tom original. Ou seja, é como se você ampliasse a sua gama de cores. Mas, para além disso, quando a gente está falando de lábios, muitos casos, na verdade, a maioria das suas clientes vão precisar de uma neutralização. E o Naked, quando a gente fala de neutralização, e aí eu vou dedicar um vídeo só sobre esse assunto aqui, você vai entender a função essencial que ele tem para acelerar esse processo de clareamento, de uniformização desse lábio que é escurecido, tá? Então aqui eu vou degradá-lo, vocês vão ver que ele não é um branco puro, ele tem um pouquinho de amarelo, inclusive lá no nosso Instagram, nos destaques você encontra lá os CIs, e aí você consegue não somente ver quais são as cores que compõem cada um dos nossos pigmentos, como um gráfico com a proporção, tá? E você vai perceber que no Naked ele tem branco e amarelo na composição, combinado? Agora, vou reforçar antes de degradar aqui, a gente não utiliza Naked puro, ok? Vamos lá então, vou colocar uma gotinha aqui. Como a folha é branca, vai ficar até mais fácil de você perceber, essa questão que eu estava comentando do pigmento ser ter um fundo um pouco mais amareladinho, ó. Então, vou degradar ele aqui. E aí é muito legal porque você consegue, como eu falei para vocês, criar novos tons. Isso se tratando de lábios, tá? No vídeo que eu faço a degradação para sobrancelhas, eu não apresento o Naked, porque ali ele não é recomendado ser adicionado nos pigmentos de sobrancelhas, uma vez que pigmentos para sobrancelhas possuem preto na composição e preto com branco fica cinza. Então, obviamente, se você for olhar lá nos CIs, você vai identificar que em algumas cores existe branco na composição, mas isso já vem pronto, já vem equilibrado, feito direto na fábrica, para conseguir a tonalidade, a nuance que a gente quer, mas você não precisa adicionar branco para criar subtons quando o assunto é sobrancelha. Isso vai funcionar muito bem
quando o assunto é pigmento de lábios, certo? Bom, vamos dar sequência aqui agora com o pigmento Velvet, tá? O pigmento Velvet, ele é o nosso rosa chiclete, aquele rosinha mais meigo, sabe? Aquela cliente que gosta de um fundo rosa, aquela cliente que tem uma pele clara, e aí você pode utilizar o Velvet como um pigmento para trazer um tom de rosa natural, tá? É sempre importante a gente falar sobre essa questão da pele quando o assunto é lábios, por quê? Quando um pigmento ele tem um tom mais pastel ou um tom mais nude, você pode colocar aí na sua cabeça. Se você assistir aula de colorimetria vai ficar mais claro, mas eu vou reforçar aqui. Pigmento, quando a gente está falando de lábios, que é mais claro, que ele tem um fundo mais pastel, ele tem branco na composição. Pigmento que ele é mais frio, como um pigmento nude, ou aquele rosa, né, como o Velvet, que é um rosa mais frio, mais claro, sabe? Mais puxado para um rosa mais pálido, um rosa mais seco, pode considerar ali que ele tem, não, no caso da Gama Pigments, um pouquinho de azul na composição para esfriar essa cor, tá? Para deixar ela mais fria. A Gama Pigments não trabalha com preto na composição. Não tem preto na composição dos nossos pigmentos de lábios, ok? Por isso que você não vai encontrar nenhum pigmento vinho na nossa linha. Por quê? Para se formar o vinho, precisaria adicionar preto no vermelho. E a gente não trabalha com adição de preto em nenhum pigmento de lábio para não correr o risco de escurecer nenhum lábio, principalmente, né? Lábios que foram ou precisam ser neutralizados. Bom, vamos degradar aqui o Velvet, que é o nosso rosa, eu gosto de chamar ele de rosa meigo, porque ele é muito meigo, gente, é uma cor muito Barbie, sabe? Ó, vou degradá-lo aqui para vocês. E o legal, gente, dos pigmentos de lábios, diferentemente quando a gente vai avaliar os pigmentos de sobrancelha, a degradação deles, ela é uma degradação que sim, tira um pouco da intensidade, não fica tão intenso, mas ela não tem alteração na cor para ficar mais claro, por exemplo. É um rosa que cicatrizado ele vai ser aquele rosa, só que com menos, não tão vibrante, sabe? Como no dia que você faz. Por quê? No dia que você faz, tem pigmento externamente, né? Então, claro que eu falo isso para sobrancelhas também. Quando você finaliza naquela semana ali da cicatrização, enquanto tiver pigmento na área externa da pele, ele fica mais vibrante. Mas o legal do pigmento de lábios é que mesmo degradando, você não vê tanta diferença, tá, da cor inicial para a cor degradada. Isso falando da linha Gama Pigments. Quero reforçar aqui uma coisa muito, muito importante para você que ainda não usa Gama Pigments, que está habituado a usar outra marca. Qual foi um pré-requisito, assim, ponto de partida para que eu criasse essa marca, falando agora, né, da linha de lábios? O que eu queria? A necessidade de poucas passadas. Eu queria que a cor subisse rápido. Por quê? Como eu atuo, eu sou uma micropigmentadora atuante, eu sei qual é a dificuldade que você passa aí do outro lado, porque eu passei. Então, quando eu ia fazer a cliente e a gente queria atingir a cor do frasco, e precisava de 3, 4 passadas, isso começava a inchar o lábio, a magoar o lábio. E assim, duas coisas que acontecem. Primeiro, a cliente sente mais dor, há uma necessidade maior de você aplicar anestésico, o que acaba interferindo quando o assunto é lábios, diretamente no resultado, né, interferindo na textura dessa pele, enrijece essa mucosa, ao mesmo tempo paralisa ali a circulação, o lábio fica pálido. Então são várias interferências, intercorrências ao longo do procedimento pela necessidade de reaplicar anestésico, que provém da quantidade de passadas que você precisou fazer e com isso, consequentemente, magoou mais esse lábio, inchou mais esse lábio. E outro detalhe também é que fazendo isso, você acaba agredindo mais a mucosa, que é extremamente sensível. E quanto mais essa pele for agredida, pior vai ser a cicatrização. Em outras palavras, quanto menos você agredir, melhor vai ser a cicatrização. Então, o que eu pensei? Se esse pigmento subir a cor rápido, a gente tem menos necessidades de passadas, independente se eu tô falando de revitalização, de neutralização ou de efeito batom. Tá? Então, se você nunca trabalhou com Gama Pigments, segura a tua onda, faz uma passada, não vai por quadrante fazendo 3, 4 passadas num quadrante que vai ficar um efeito batom.
vai por passada, que muitas vezes você vai perceber que com 2 passadas você já tem um resultado que você precisava fazer 3, 4 passadas com outra marca. Nossos pigmentos têm uma alta carga pigmentária. Inclusive, logo no início, uma das reclamações era: pega muito rápido. Nossa, agora ficou, eu acho que ficou, era revitalização e ficou efeito batom porque subiu muito rápido. E eu entendo que as pessoas estavam acostumadas a fazer muitas passadas, tá? Então, liga o alerta aí, vai com calma, você vai ver que não vai precisar de tantas passadas para atingir o resultado que você quer. Passion. Vamos degradar agora esse pigmento. É aquele pigmento, sabe aquela cliente que chega para você e fala assim: eu quero cor de boca, eu quero natural, eu quero só definir mais o meu contorno que ele é meio falhadinho, eu não quero que ninguém perceba, eu só quero uniformizar a minha boca, que ela tem algumas regiões que não tem pigmentação. Às vezes você vai lidar com clientes que algumas regiões é esbranquiçada. E aí, o que é legal? Você, por mais que às vezes essa cliente ela queira uma cor depois, antes disso, você entra com o Passion uniformizando, porque ele é cor de boca. Falo que ele é cor de carne, sabe? A carne do lábio, assim. Então, se você utilizar o Passion para uniformizar contorno, para uniformizar manchas esbranquiçadas, e depois você vem com a cor que essa cliente quer, você vai ter um resultado excelente, tá? Agora, como vocês podem observar na degradação, o Passion ele é um pigmento mais frio, ele é um pigmento mais nude, ele é um pigmento mais cor de boca. Ou seja, nesse pigmento você vai encontrar um pouquinho de azul na composição. Quando não utilizar o Passion? Em clientes que possuem o lábio escurecido e que não foi neutralizado. Então, se essa cliente não teve o lábio neutralizado, você não vai colocar o Passion, porque ele é um pigmento frio, ele é um pigmento cor de boca, e ele é um pigmento que, numa cliente que tem o lábio escurecido, ele não vai tampar, ele não vai disfarçar, ele não vai melhorar essa região escurecida. Então, ele só poderá ser usado se essa cliente passar por uma neutralização, uniformizar a cor desse lábio, cicatrizar. Depois de 45 dias, você pode vir com ele. Tá? Ou então ele vai ser um pigmento para quem tem um lábio pálido e quer uma cor de boca, ou para quem tem um lábio com manchas mais claras e você precisa uniformizar, independentemente se ela vai querer cor depois ou não, é importante você fazer isso. Então ele é um pigmento, eu falo assim, que ele é aquele pigmento que conserta as coisas, sabe? Ele é aquele pigmento que você usa sem medo, porque ele é a cor exata para um lábio ficar uniforme. Tudo bem? Vamos agora, vou pular o Neutralizer, que é o nosso pigmento para neutralização. Ele nunca vai ser usado puro, você não vai pintar, fazer uma revitalização com o Neutralizer, tá? Então eu vou deixar ele para depois, porque daí eu dou algumas especificações sobre ele. Vou degradar aqui agora o Peach, né? Então se você for traduzir, o Peach significa pêssego. Então ele é um tom de pêssego, ele é da mesma família aqui do Velvet, né, nessa questão de ser mais pálido, uma cor mais pastel, sabe? Um tom de laranja mais pastel, mas ele é um pigmento, deixa eu passar pra cá, com um fundo, ao contrário do Velvet que é rosa, aqui ele tem um fundo mais alaranjado, tá? Então, quando a gente degrada aqui, ó, são cores mais suaves, né? O Velvet e o Peach são cores mais suaves, mas eles são cores vivas. Então, você vê aqui um fundo rosa, você vê aqui um fundo mais neutro, você vê aqui um fundo mais alaranjado, tá? Então, essas tonalidades aqui, que eu degradei até então, são cores mais suaves, digamos assim, tá? O Peach você vai usar naquela cliente que tem uma pele mais quente, pode ser com uma pele mais branquinha também, mas uma cliente como o meu tom de pele, que ela não quer nada mais intenso, você pode vir com o Peach, que ele vai trazer uma suavidade para esse lábio, uma naturalidade, mas não se esqueça, tá? Você precisa ter conhecimento da cor cicatrizada. Porque a cliente, ela vai olhar o resultado no seu Instagram, muitas vezes do seu pós-imediato. E aí, ela vai ver um pós-imediato do Peach e ela vai querer aquilo cicatrizado. Para cicatrizar daquela cor do pós-imediato, precisa ser uma cor mais intensa, precisaria ser o blush, tá? Então, toma cuidado com isso, porque a gente, como profissional, gosta de postar para aparecer lá o pixel, né? A definição, o quanto a gente domina e sabe implantar a tinta, e esquece que a cabeça da cliente não funciona assim.
a cabeça da cliente, se você está querendo vender o procedimento para cliente, você precisa mostrar cicatrizado para ela entender qual é o efeito que ela quer de fato. E aí, quando ela chega lá, ela fala, eu quero esse efeito. Aí você vai explicar para ela, tudo bem. Mas para ficar essa cor aqui, você precisa sair daqui com essa tonalidade. E aí ela já tranquiliza, tudo bem? Então é sempre importante mostrar o pós imediato e cicatrizado, tá bom? Vamos agora para o blush, que é dentro da nossa marca o vermelho puro, tá? Esse pigmento, ele tem um fundo de vermelho mais tomate. Pensa no tomate agora. É bem parecido com essa cor. E aí, quando cicatriza, ele fica uma cor mais vibrante, tá? Ele é uma cor mais aberta, um vermelho mais aberto. Blush e Rebel, que são as cores mais intensas, se você for trabalhar num lábio que é pálido, de uma pessoa de pele branca, gente, 1, 2 passadas, tá? Se a pessoa tem um fototipo como o meu, um pouco mais alto, 2 a 3. Mas pele branca, lábio pálido, 1, no máximo 2 passadas. Por quê? É um pigmento, assim como os outros, de alta carga pigmentária, mas ele é naturalmente mais intenso. Ele não, o blush, por exemplo, ele não tem branco na composição, ele é vermelho puro. Então você tem que ter esse cuidado, tá bom? Vou mostrar para vocês a intenção também, né, que vocês vejam, conforme eu degrado, as fotos que a gente tem colocado do pós-imediato e cicatrizado de cada uma dessas cores, para que você consiga identificar, né, como fica na hora e como fica depois. Se você não tem essas clientes ou esse portfólio ainda, você pode sim, não é postar e divulgar, mas você pode mostrar para suas clientes, né, como ficam essas cores cicatrizadas. Eu acredito que esse material, ele é um material de apoio para te ajudar, né, a alinhar com a cliente a expectativa com o resultado que vai ter, tá bom? Vamos lá, pro Rebel agora. O Rebel, ele é nosso vermelho tom melancia. Pensa numa melancia agora. É a cor do Rebel, tá? Então, ele tem um fundo vermelho, mas um vermelho mais rosado. É um vermelho intenso, tá? Mas ele não é tão aberto. Ele é um pouco mais fechado. E aí, quando a gente degrada ele, ó, a gente consegue perceber, principalmente ao lado do blush, essa diferença entre os dois, né? Com a gente vê aqui um mais aberto e aqui um mais fechadinho, tá? E aí você fala assim, Nanda, são só essas cores? São. Diretamente puras, são. Por quê? Eu não quero que você tenha a necessidade de fazer uma alquimia ou ter uma infinidade de pigmentos para ter os resultados que você precisa e que a sua cliente vai querer. Então, aqui a ideia é que você tenha clareza na cor que você vai usar, que você saiba, a partir do que a cliente fala, você já consiga imaginar qual que você vai usar. Claro que eu não estou aqui falando de técnica, se você vai precisar neutralizar primeiro, se você vai direto com a cor, se você vai colocar um neutralizador junto com a cor, isso aí tem a ver com técnica, isso daí tem a ver, obviamente, com você estudar, se aprimorar, né? Uma das coisas que eu ensino dentro do Gama Arts, que é meu programa completo, onde eu ensino todas as técnicas, obviamente, né, como identificar cada caso. Mas aqui eu estou apresentando as cores para vocês, pressupondo que você já saiba, né, se vai neutralizar aquele lábio, se vai revitalizar, se vai fazer a técnica de efeito batom, tá bom? Vou degradar aqui o Neutralizer, que é utilizado para neutralização. Quando puro, ele é utilizado para neutralização de lábios com fundo arroxeado. Quando o lábio tem um fundo mais amarronzado, a gente mistura Neutralizer com Naked para potencializar essa uniformização. Só que a gente nunca põe mais do branco do que do laranja, tá? Então a gente põe, se a gente vai usar 6 gotas, no máximo a gente vai pôr meio a meio. Mas o ideal é sempre menos do branco do que da cor que está sendo utilizada, tá? Mesmo que você esteja criando, por exemplo, uma nova cor. Ai, Nanda, eu quero pegar o Rebel e dar uma clareada nele. Então, você coloca sempre mais do Rebel, tá? E menos do branco. No máximo, você vai pôr na mesma proporção, tipo 3 gotas de cada. Mas nunca 4 do branco e 2 do Rebel, tá bom? Por quê? Porque o Naked, que é o branco, ele é titânio. Então, a gente não vai colocar titânio em excesso no pigmento, tá? Precisa ter muito conhecimento de cálcio para fazer isso. E a gente não vai aqui num vídeo, que não é uma aula técnica, falar para você, pode fazer que vai dar certo, contando que você saiba, né, exatamente como aplicar a técnica. Então, para não ter risco, é só você não colocar mais do branco em nenhuma das cores, tá bom?
Se a gente vai falando de um lábio muito, muito escurecido, né, aquele lábio retinto, aí a gente vai usar o Neutralizer com blush, tá? Por quê? Porque aí, como você tá colocando vermelho na composição, na mistura, você pode pesar um pouquinho mais a mão, fazer a neutralização com peso de mão de revitalização, que não vai ficar laranja e você vai conseguir abrir mais essa cor. Mas isso é assunto para uma outra aula, né? Para quando a gente for falar de neutralização de lábios. Aqui, o meu intuito foi apresentar para vocês a gama de cores da Gama Pigments relacionados a lábios. Espero que vocês tenham não somente conhecido, mas entendido um pouco da marca e um pouco também de quando utilizar ou não cada um desses pigmentos. Qualquer dúvida ou sugestão que você tenha, você pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo foi importante para você, se te trouxe clareza, se deixou mais claro para você algumas dúvidas que você tinha, então curte o vídeo para eu sentir aí como tá chegando esse conteúdo para vocês. E não se esqueça de se inscrever para sempre receber as notificações de cada aula que eu colocar aqui para vocês. Um beijo e até a próxima aula.